Olá, você que nos assiste, seja muito bem-vindo ao programa Lance Literário. Eu sou Auro Maraquias e hoje estamos recebendo uma visita aqui, a escritora Miriam Nery. Seja muito bem-vinda, Miriam. Obrigada. Que bom estar aqui com você. Muito bacana. Miriam, esse nosso programa, nós vamos começar aqui perguntando para você, por exemplo, você é natural daqui da cidade, de Mogi das Cruzes? Não, eu moro aqui há 43 anos, mais ou menos. 43 anos. Mas eu nasci na Bahia, lá no meio da Bahia, que é Chapada Diamantina, linda minha região. Ah, é? Chapada Diamantina? Onde? Você foi criada lá e veio para cá? Fui criada lá, e a minha infância foi lá, né? Família grande, numerosa, gente muito simples, muito pobre, né? Olha só. Você sabe que a Bahia, ela forneceu bastante escritores da literatura, né? A gente pode citar o Jorge Amado, o Alves, né? E agora você. Pois é. Mira, então você, a sua família tinha quantos irmãos? Era numerosa? Nós éramos 9 irmãos, meu pai e minha mãe, né? Então eu digo que a minha veia por literatura veio da minha infância mesmo. Meu pai adorava contar histórias. Olha que legal. À noite, né? Aquela mesa com uma mesa rústica, bem rústica, não tínhamos nem cadeira, era bancos, né? Sim. E aí a gente juntava todo mundo e contou histórias, aí as histórias eram de reis, rainhas, sabe? Não, na verdade. Olha, bacana. Então, Etc. ele era bastante criativo para Não, é histórias que se contavam naquela época. São histórias bem antigas, de né? memória. Ele contava pra gente. E aí eu ia dormir, assim, hora eu era a irmã, hora eu era a mocinha, né? E aí ele terminava a história e eu continuava com essa história na minha cabeça, na cama já, né? Aí eu já criava um pouquinho mais e daí foi, né? Então, esse envolvimento com o mundo lúdico veio essas contações de história. Exatamente, porque nós não tínhamos dinheiro para comprar livro, nem se comprava, né? Era só o básico mesmo para comida, né? Os pais, né? Os dois trabalhavam para manter a família numerosa. Sim. Então é a contação de história que me levou a essa fantasia, esses desejos de mais tarde, depois que eu sou louca por literatura até hoje, sou louca da Alexandre. E eu imagino que você, ouvindo essas histórias, quando você chegou na escola, como é que foi o impacto disso? Esse conhecimento que você tinha lúdico com a escola? Você foi bem português, matemática? Eu era muito bem, sempre ganhei aquela medalhinha que hoje não existe mais, uma medalha de honra ao mérito escolar. Ah, é? Foi uma redação que fiz, né? E era chique pra caramba aquilo. Então, você já, a parte de língua portuguesa e redação, você já... Já manjava bem. A minha dificuldade era matemática, porque eu ainda sou muito antiga. A professora ainda era daquela da palmatória. Então perguntava 8 mais 8, eu não sabia. Fora o medo, né? O meu medo Eu já ia pra aula assim, ai meu Deus. para ensinar, né? Ai meu Deus. Então você ali já começou a escrever? O que você começou a escrever? O que era só a redação? Como é que... Não, na infância nem tanto, sabe? Na infância era o que se pedia na escola. Era o que se pedia na escola e eu me saía bem. Hoje eu vejo as minhas netas no mesmo caminho, né? Sempre quando tem qualquer coisa escrita, elas se dão bem, né? Então, mas não tinha muito texto, não tinha muito... Mas se você fosse fazer, você faria uma redação. Faria, porque a criatividade vem, né? Ela flui. Nessa época tinha alguma poesia? Não, a poesia veio já na adolescência, quando na escola, eu comecei a ter contato com os poetas portugueses brasileiros, que era trabalho escolar, né? Sim. Chamava ginásio, eu sou antiga, gente. Chamava ginásio na época, né? E aí a professora, olha, tem que fazer um trabalho. Aí a gente ia para a biblioteca, aquela pilha de livros, porque não existia internet. Olha só. Era tudo da... E aí você estava em contato com os escritores. Aí vamos ver todo mundo. Ela pediu pra gente fazer um trabalho com vários poetas, e depois escolher um daqueles que a gente mais gostou e tentar fazer uma poesia aquele estilo, né? Isso é interessante. E aí eu gostei muito daquele poeta português, Fernando Pessoa, porque ele fazia uma poesia mais linda já naquela época, né? Já era da época uma poesia mais linda, que não precisava daquela métrica toda, daquela... É verdade, a preocupação com a rima, né? Igual o soneto, né? Depois de poesia em 1922, né? Ficou coisa mais livre, né? Então a gente já não tinha mais aquela necessidade de fazer aquela coisa com métrica, rima, cadência, tudo. É uma chatice, né? Eu acho. Mas, enfim, eu gostei muito do estilo dele e fiz uma poesia ao estilo dele e aí eu ganhei uma nota ótima, professora bem elogiada. Ganhou a medalha. Não foi ainda. Não foi ainda. Foi antes, na verdade, olha.
E aí a professora elogiou na frente dos colegas que pra gente na época, né, mocinha. Sua mãe, isso é legal. Isso é legal, essa projeção. Você já tinha a criatividade, depois achou um modelo para seguir, né? Então eu estava escrevendo. E aí eu comecei a escrever quadrinhas, versinhos de amor, porque eu era muito namoradeira. E eu me apaixonava a cada 15 dias por uma pessoa diferente. Mais ou menos, né? Cada 15 dias. A inspiração já vinha. Fazia um versinho de amor para aquele camarada lá, ainda que eu não entregasse, mas eu fazia. Terminava o romance, né? Da minha cabeça, já foi legal. Olha, você chegou a fazer muitas poesias nessa época? Muita poesia fora. Eu era muito namoradeira. Legal. Bom, aí vai você fazer essas poesias, mas não imaginava em juntar e fazer. Ainda não, porque naquela época era muito difícil, né, você fazer um livro. As editoras queriam pelo menos que você fizesse 1.000 livros, 2.000 livros, isso ficava pouco. Então imagina, uma família pobre. Fora o valor, né? Não tinha como. Então eu jogava muita coisa fora e um amigo meu... Era como se fosse um um amigo meu falou, não joga fora essas coisas, tem as coisas bonitinhas, guarda, joga no meu lixo lá em casa, porque eu ponho no dia, quem sabe, a gente faz um livro. Sua turma era de literatos ou só vocês? Você tinha um fã? Não, tinha um amigo meu que fazia poesia, esse que me pediu para eu guardar minhas poesias, né? Mas a gente, assim, nós estávamos na ditadura, né, gente? A gente não podia um monte de coisa, né, naquela época. Entendi. Então a gente lia até os jornais, o Pasquim, etc., a gente lia tudo escondido, né? Que era a aventura na literatura. E aí você chegou na adolescência, terminou, fez o ginásio lá mesmo? Você completou? Terminei, fiz magistério, me formei. E aí eu não quis seguir carreira de professora. Eu ensinei até, cheguei a ensinar aula, como é que fala? Aquela aula que a professora falta, a gente vai lá, substituta, né? Substituta. Isso, dando umas aulas de substituta. E também o Mobral, olha você vê como eu sou antiga. Mobral, que era noite. Meus tios tiveram aula do Mobral também, é verdade. Tinha umas apostilas, eu ficava lendo as apostilas, porque eu já sabia ler, mas eles não. Tudo adulto, eu adorava dar aula para eles, porque apesar da dificuldade imensa deles aprenderem alguma coisa, o interesse deles era enorme. Né? Eu lembro das apostilas, esse recorte tinha várias fotos e as letras grandes. Era tudo do Estado na época, né, pra gente fazer. Foi um evento interessante, porque para erradicar o analfabetismo no Brasil foi uma coisa interessante. Então eu dei aula um tempo disso, depois eu falei, não quero, ganhava-se muito pouco, aí eles queriam me mandar lá para o fim do mundo, lá, porque a cidade já era pequena. E eu, como uma professora recém-formada, eu iria lá para os rincões. Você encontrou algo dessa Para ser bonita, para ser bonita. Os rincões, eu ganhando pouco. No meio de nada. Eu falei, não, vou ficar. E eu vim para São Paulo, foi quando eu resolvi vir para São Paulo. Olha, e né, lá você dava, o Mobral dava várias matérias ou era português? Não, mas dava básico. Né? Era o básico mesmo. Tinha o STP. O STP não era história. Tinha português, matemático básico, né? Se dava na escola nessa época. E era tudo na base do bem devagar. Porque você tem os alunos, outra. E era muita gente de roça, né? Vocês que trabalhavam durante o dia na roça, enxada, até para pegar na caneta, no lápis, é muito dificuldade. Que é o equivalente, de uma certa forma, ao EJA, né? Isso. EJA, não? É o antepassado. Foi. Não é? Eu gostava muito das apostilas Mobral. E dessa época, achava bacana. E aí você veio para São Paulo. Aí eu vim para São Paulo. Já veio desistindo da ideia de professora? Já vim desistindo da ideia de professor, porque lá na minha terra, Bahia, no meio do nada, ali no interior da Bahia, porque talvez Salvador, de cidades maiores, fosse melhor. Mas lá o professor ganhava o mínimo, miséria. Eu falei, não quero esse problema, né? Sim. Aí eu vim pra cá, já tinha minha irmã, outros parentes que moravam aqui, e eu tinha datilografia. Você chegou mesmo da datilografia? Sim, datilografia. Então, digitação para você? E aí, eu fui trabalhar na primeira semana que eu cheguei aqui, eu já fui trabalhar numa multinacional, na Avenida Paulista. Usando aquelas máquinas elétricas ou Não, primeiro naquela outra, depois vou para a máquina elétrica, é mais quase um computador, né? Tudo, né? Era computador da época, né? E ali fiquei, né? Eu entrei como auxiliar administrativo, depois passei secretária.
Lá eu conheci meu marido, que também trabalhava na mesma empresa. Legal. O curso da datilografia você fez aqui ou lá na Bahia? Lá na Bahia. Eu fiz lá, não na saída. Você tem que datilografar quantas tomas por minuto? Ah. Era um lance assim, não é? Era. É meia corda. Eu fiz o curso de datilografia também. E fui amanuense de Câmara. Você sabe o que é isso? Explica. Amanuense de Câmara, da Câmara Municipal da minha cidade. Você entendeu os jornais? Não, escrevia o que se falava na reunião dos vereadores. Eu tinha ata, eu fazia ata. Né? Então os camaradas ficavam lá falando de vaca, falando de quando perdeu o bezerro, não sei o que, e a gente tinha que ter aquela ata, que tinha que sair uma coisa forçada. Sucinta. E aí o presidente lá, não, você fala que foi assim, que foi assim, que foi assado, e eu ia escrevendo. Tinha uma letra bonita. Você chegou a fazer taquigrafia? Não, taquigrafia, eu tive só algumas aulas, mas eu desisti, que era muito difícil. É difícil aquilo. É mais fácil você memorizar e escrever. Algumas coisas eu já E depois você datilografava a ata manuscrita e apresentava, né? Exatamente. Tinha um livro, né? A gente tinha que fazer no livro, grande. Por isso que tinha a letra, tinha que ser muito bonita, porque tinha que ser bem legível. Né? Nossa, eu já estava preparado. Aí na multinacional você só datilografava, né? Que tinha um de texto, assim, digitava com Lá eu trabalhava, por incrível que pareça, na área financeira. A financeira. Não tinha nada de escrever. Fazer aquelas tabelas, Pagar o pessoal, cheque, né? Lembra? Fazia cheque com cópia. Lembra disso? A gente datilografava o cheque com cópia, então a gente mandava o cheque pro dono e ele ficava arquivado. Não era aquele papel que você digitava e saía a palavra, né? Não. Esse papel que era colorido, às vezes preto. Tinha o carbono, Papel carbono, e depois tinha aquela que você tinha uma coisinha branca que você pagava, né? Se você... Nossa! Passei por tudo isso. Tudo antes dos computadores. Isso é bem antes. Nossa! E aí, há muito tempo casei, depois de casada, tive meu primeiro filho lá, depois eu tive meu segundo filho. Enquanto eu trabalhava lá. Depois começou a ficar difícil, porque meu marido comprou casa aqui em Mogi. E nesse tempo você chegou a escrever ou você esqueceu? Continuava escrevendo poesia, aí eu comecei a escrever contos, crônicas, mas tudo dentro da gaveta, guardado. Teve alguma mudança quando você veio para São Paulo da Bahia? Assim, do ponto de vista que você ia escrever, por exemplo, o que te inspirava? Então, aqui foi um choque, né? Porque você está lá no meio do seu... como se você estivesse num berço. Né? Sim. Todo mundo é amigo, todo mundo é conhecido, você ficar numa escola vários anos com os mesmos colegas, então aqueles colegas eram quase parentes da gente. Então eu tinha todo um aconchego de todo mundo. Aí eu chego aqui, eu era só mais uma na multidão. São Paulo assusta, né? Doido, né? Mundo maluco. Eu fiquei apavorada. Depois disso eu comecei a escrever muitas coisas sobre isso, né? Analisando a cidade. O sofrimento que foi para mim, o choque de cultura, né? Porque foi uma coisa... Você falou que escrevia bastante para os namorados. Depois que você chegou a escrever para o seu marido. Não, eu escrevi enquanto a gente era solteira. Depois que o filho, com o marido, com casa, com o trabalho, não dava nem tempo, né? Quando o Lamarca morreu na Bahia, que foi um daqueles guerrilheiros, né? Na época, O Lamarca era natural de São Paulo? Ele é de São Paulo, mas ele foi para Bahia, ele morreu pertinho da minha cidade. Ele é paulistano? Ele é paulistano, mas ele tinha um colega chamado Zequinha, que era daquela região, e os dois fugiram e foram para lá. E aí o exército acabou achando. Outra que passou com o carro perto da sua casa? E aí eu lembro que eu escrevi uma poesia muito bonita, eu não sei qual deles que está aqui, acho que, não sei se está nesse ou se está naquele que eles têm a capa bonita. Sim, da estrela. Da estrela. Via Láctea. Então, aquela poesia eu escrevi falando sobre isso, porque eu achei assim, o exército, a minha cidade passava uma estrada, autoestrada, bem... Nós ficamos na cidade contando o número de carros, nós perdemos a quantidade. 2 horas de carro do exército passando. Aquela fila de carro. Ônibus, Jeep, ônibus também? Carro, Herê, Lará, aquele monte de carro verdinho, para matar uma pessoa. Estava na perseguição dele lá. Na perseguição, já tinha mais ou menos onde estava o... Ele foi capturado ou morreu? Capturado no meio do mato, todo ferrado, com fome. No mesmo local, na cidade que você morava? Próximo da minha cidade, né? Ele estava no meio do mato mesmo, bem com fome, já estava, né? Então ele praticamente mataram o homem praticamente assim, né?
Caramba, meu. E isso aí marcou E aí eu você? fiz essa poesia, também deixei, porque eu não podia pôr na mídia de jeito nenhum, imagina, eu podia ser presa por conta disso, né? Podia ser presa. Você estava, o quê, uns 17? Na época que aconteceu esse fato, eu devia estar com 17, por aí. Ou então é uma coisa inusitada lá para você. Bom, aí você saiu desse local tranquilo, que teve essa questão um pouco mais peculiar, e veio para São Paulo, que era 10 vezes pior. Selva, é uma selva, né? E a gente, também foi um choque mesmo, porque a gente estava indo naquele cantinho, né? Então você fez família, né? Constituiu família e continuava escrevendo. Mas assim, O que você fazia? eu guardava as minhas coisas na gaveta, no livro, no caderno, e eu guardando as minhas coisas ali, né? Tinha algum local que você frequentava? Não frequentava, não tinha tempo, menina. Eu tinha casa, marido, filhos, emprego, entendeu? Não tinha tempo. Então a escrita era uma espécie de hobby, algo. Era uma coisa assim, quando eu estava muito chateada, quando eu estava muito feliz. Aí eu ia lá, como eu tomava lá cervejinha, entendeu? Eu ia lá e escrevia. Inspiração. Guardava. Eu não tinha, eu achava que meus textos não tinham valor. Eu achava que era muito assim. Você achava que tinha valor para você? Só para mim, mas assim, para publicar, não. Eu achava que. Como que era a sua produção? Você escrevia, qual que era a regularidade? Era uma vez por semana? Nessa época que eu estava muito ocupada, era só de vez em quando mesmo. Não tinha uma regularidade. Era muito difícil. Fazia e guardava. Eu guardava. E o computador só veio depois. Eu não tinha. Bem depois, estava todo mundo escrito lá. Até hoje eu faço no caderno. Mas e a máquina de escrever? Você abandonou? A máquina de escrever eu não tinha em casa, né? Era só no serviço. Então não adianta. Se você trabalha na máquina e chegar a fazer a máquina, não tem muito não tinha em casa.